Louvado é o nome do Senhor. Então agora nós chegamos na quarta semente, que é a última e que eu creio seja a mais importante, que está aqui no capítulo 13 do livro Matityahu, como nós estávamos lendo, mas agora no versículo de número 23, que diz o seguinte: a interpretação que Yeshua, a explicação que ele dá, não é nem uma interpretação, é a explicação mesmo, porque ele sabe muito bem do que ele estava falando. E ele diz assim: entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Voltando lá para o início, todos ouvem. Aqui, segundo a palavra, todos ouviram, todos receberam semente. Mas não geraram fruto, não tiveram transformação, arrependimento, por causa de diversos tipos de problema que nós já falamos e que se encontram também no capítulo 17 e 18 do livro Revelação, que vem desse sistema instaurado por esta prostituta Babel ou Babilônia, que está influenciando todos os reinos da terra. Isso é muito claro de ver, querido. Você veja que quando se produz música, quando se produz filme, quando se fala de política, quando se fala de várias coisas, parece que nem existe um criador para as pessoas que falam, como se nem existisse. Então, assim, é um sistema completamente tomado, embriagado. E quando se fala do criador, grande parte das vezes se fala com mentiras, se fala com distorções, se fala com idolatria, se fala com feitiçarias e misturam com essa fala várias coisas que são abomináveis ao Criador. E somente a palavra que pode nos ajudar a nos separar deste mal. Então ele diz o seguinte: ouviu e entendeu, ouviu a palavra e compreendeu. Só existe um que pode nos salvar, o nome dele é Yeshua, porque ele é o Salvador, a salvação que vem de Adonai Elohim, e ele veio então como um sacrifício, porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então ele derrama o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos libertação da escravidão do pecado, para que nós tenhamos vida eterna. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glórias ao Senhor por isso. Então, ele veio como único Salvador, o único intermediário entre nós e o Pai. Babel às vezes se coloca como intermediária. Por quê? Porque lembra da Torre de Babel? A palavra do Senhor faz referência e ela vai se ligando, né? Aqui diz que é uma massa pegajosa que alcança o céu. E já lá atrás era uma torre que os homens tentaram construir. Mas tanto um quanto o outro não é capaz de alcançar verdadeiramente, levar o homem ao reino do Pai Celestial. A palavra do Senhor só diz que tem um caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, verdade e vida, disse Yeshua. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu ouço, eu entendo. Mas além disso eu creio, aí eu tenho que entender que eu preciso me batizar, nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino do céu. Está escrito no capítulo 3 do livro Yoshana ou João. Então assim, a pessoa tem que prosseguir. E agora santificar, porque essa massa pegajosa está em todo canto, em todo lugar. Às vezes até dentro das igrejas, você vai lá e começa a ouvir coisas e você, se for pegar pela palavra, não é da palavra. Então isso vai contaminando, vai se espalhando e vai tentando arrastar a pessoa para longe da presença do Pai Celestial. Então aquele que ouve e entende, voltando aqui no versículo de número 23, aquele que ouve a mensagem e a entende, essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Então essa é aquela que vai deixando, fugindo de Babel, vai se agarrando na verdade do Criador, vai se apegando à palavra e vai. O mundo disse que pode divorciar, mas a palavra diz que não. O mundo diz que pode abortar, mas a palavra diz que não. Tem igreja cheia de imagem, mas a palavra diz que não. Então a pessoa vai se soltando desse mal. E aí tem também muitas coisas até no vocabulário, na forma de falar. Aqui no Brasil é como uma pessoa falar nossa, falar vixe, tudo se referindo a uma tal de senhora, que não é da palavra. Porque a palavra diz que só um nós podemos chamar de Senhor. E esse é Adonai. Então, assim, isso está assim
espalhado. E nós precisamos pedir ao Senhor entendimento. Precisamos pedir ao Senhor discernimento. Eu te convido a você ouvir a pregação que fala sobre o capítulo 18, com o pastor Rovivaldo, que fala porque essa leitura ele vai te mostrar onde Babel tem se envolvido, que é no comércio, que é na perseguição, que é na política, que é nas nações, que é nas feitiçarias, também no meio das religiões. Então, assim, em todo canto vem esse mal, porque a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos ir escapando desse mal, ter a libertação dos filhos de Adonai Elohim. Como? Por meio de Yeshua, por meio da verdade. E Yeshua disse, eu sou a verdade. A palavra do Criador é a verdade, é o único poder capaz de nos libertar. A palavra mesmo afirma sobre ela própria, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, eu não me envergonho desta palavra, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus, o poder de Adonai Elohim para a salvação de todo o que crê. Então essa pessoa que vai se desligando do que não presta, ela vai se unindo mais ao Senhor. Ela vai sendo podada, como diz a palavra, e ela vai dando fruto. Fruto de arrependimento na sua própria vida, levando outras pessoas a conhecer a verdade, ao arrependimento, combatendo o mal, não falando com bajulação para agradar quem quer que seja. Tal pessoa chegou e você sabe que aquela pessoa quer se divorciar, aquela pessoa é homossexual e quer permanecer. E você não vai falar o que ela quer ouvir. Por amor àquela vida você vai dizer, saia disso, não faça isso. A pessoa está no cigarro, o que você vai falar? Passar reto? Não. Saia disso. Isso tem um preço lá na frente. Ah, mas então por que vende cigarro e bebida? É o sistema. O sistema que, em prejuízo das vidas, acaba aceitando tantas coisas erradas por aí. Que é essa influência de Babel, a prostituta que tem as suas meretrizes, as suas seguidoras que acompanham esse caminho errado. Então, queridos, é algo muito extenso. Nós teríamos muito ainda o que falar, mas já deu para que você perceba. Então o convite que nós fazemos através da TV Missões é para que você venha ler as Escrituras e permitir que a Escritura haja na sua vida de forma a expulsar o que não presta, a retirar o que é mal, a livrar a sua vida de tudo aquilo que realmente não procede do Pai Celestial. Que você deixe esse mal sair. Que você deixe a palavra te purificar. Quando Yeshua foi lavar os pés dos discípulos, ele foi lá, e aí Kefa não queria, e aí ele fala que se não fizesse, não teria parte com ele, ele diz, então me lava por inteiro. E ele disse, não, a palavra que eu tenho dito a vocês, os meus ensinamentos, a minha verdade, já tem purificado, limpado, santificado vocês. Então é isso que nós precisamos, da palavra, da verdade, e deixar coisas erradas, queridos. Porque muitas vezes a gente vai na tradição, mas eu aprendi que é assim. Às vezes até mesmo numa igreja evangélica, mas eu aprendi que é assim. Tá? Mas, querido, quantas vezes a igreja tem passado por reformas atrás de reformas? E se os homens não tivessem coragem para enfrentar o sistema atual, para trazer mudança, a gente estaria ainda lá atrás. Preso lá ao catolicismo romano, por quê? Porque teve que se levantar alguém lá dentro e falar, calma, mas está errado. E aí vai. E uma das piores coisas que Babel tem feito, né, que a gente vê que é sério, que é o comércio de almas, de seres viventes. E aí isso se espalha no sentido material e espiritual. No sentido espiritual é a perdição de tantas pessoas, através dessa influência má, dessa mentira que tira a pessoa da verdade, que prende a pessoa no engano, mas a palavra tem poder para libertar. E também materialmente, que a gente vê que um dos 3 maiores comércios que existe é a prostituição, é comércio de órgãos, é também a pornografia, é a pedofilia, é o tráfico de pessoas. Então assim, a coisa vai longe e nós precisamos ficar bem atentos. Não existe morno. A palavra diz, lá em Revelação, a determinada igreja diz o quê? Você está morna. Quem me dera fosse frio ou quente, porque eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, se você não está nem frio, ou seja, você não fica longe, nem quente de verdade aqui,
Eu é que vou acabar te tirando, eu que vou te vomitar, eu que vou te tirar da minha presença. Por quê? Porque a pessoa às vezes quer um pouco do mundo, quer estar lá envolvida com Bavel, quer estar lá naquela massa pegajosa e também quer estar com o Criador. Isso é impossível. Então avalie a sua vida. Veja na sua vida. Saia dela, povo meu, diz a palavra. Saia dela, povo meu, não é a TV Missão que está falando, não, a TV Missões. Não somos nós que estamos falando isso. Quem diz isso é Adonai. Saia dela, povo meu. Saia das suas práticas, das suas feitiçarias, das suas mercantilismos. Saia de tudo isso. Não é que você vai viver sem dinheiro, por exemplo, mas você não precisa ser escravo, você não precisa ser tomado, você não precisa ser levado pelas ondas das modas. Saia dela, povo meu, diz o Senhor. E aí ele diz também: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Ele diz, você vai encontrar descanso para a sua alma em mim. Não é no mercantilismo, não é na feitiçaria, não é nas religiões que estão por aí, nas modas que aparecem. É na verdade, é no Senhor que existe a paz que você busca, que existe a vida que você busca, que existe a salvação. Porque caso contrário, quem permanecer conectado, ligado, envolvido a Bavel e não fizer essa reflexão sobre a sua própria vida, corre grande risco de ser condenado juntamente com ela. Por isso muitos se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque porque amavam ela, porque estavam ligados a ela, e chorarão, se desesperarão. Por quê? Porque colocaram a confiança nela, porque os seus tesouros não estavam no céu, mas aqui nessa terra. E o Senhor diz, não juntem tesouros aqui nesta terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão rouba, mas juntem tesouros no céu. Então, saia deste sistema que muitas vezes te impede de andar verdadeiramente na presença do Senhor e assuma a sua postura. Eu tenho pensado muito isso hoje, ser um crente verdadeiro, alguém que tem fé verdadeira. Crente, você entenda, aquele que crê verdadeiramente, e não com uma fé morta, mas uma fé verdadeira, fé com obras. Fé com mudança, fé com arrependimento, fé com ações, com atitudes, com posicionamento. O que diz a palavra? Eu tenho pensado, não há mais como querer ser politicamente correto. Aos olhos do mundo ser bom e aos olhos de Deus também. Não tem como. Ou eu assumo a minha postura, custe que custar, porque foi assim que fizeram desde o princípio, tanto que deram as vidas, os apóstolos, discípulos, muitos, a grande maioria, perdeu a sua vida logo no início da igreja, lá no primeiro século, lá no começo do caminho. Por quê? Por pregar a verdade, por assumir a verdade. Então que nós temos misericórdia da parte do Pai Celestial para fazer o mesmo. Diz no capítulo 18 do livro de Jó, ou Iov, diz o quê? Diz assim, temer Adonai é a sabedoria. Evitar o mal ou se afastar do mal é o conhecimento. Se afaste do mal. Guarde isso no seu coração. Temer Adonai é a sabedoria. Se afastar do mal é o conhecimento. Conhecimento não é estudo só. Conhecimento é fugir do mal. Fugir do mal. E se apegar ao Criador, à verdade, à bondade, à vida que pode nos dar a eternidade. Obrigado pela atenção de todos. Mais um programa da TV Missões. Espero contar com a audiência de vocês sempre. E não só com a audiência. Meu convite é que vocês participem. Entrem em contato conosco, porque nós teremos prazer em caminhar juntos, buscando, orando, conhecendo mais a palavra e a verdade. E nós mesmos, em nossas vidas, nos livrando do que vem de Bavel. Que o Senhor te abençoe. Vamos nos apegar a Adonai Elohim e ao seu Filho, nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Louvado é o seu santo nome. Amém.